Olá, que bom estarmos mais uma vez assistindo às nossas aulas, nós do Carioca 1 e Carioca 2. E estamos continuando esse bloco de aulas chamada Pandemias e Vacinas. E hoje nós vamos conversar sobre vacinas. Nós já tínhamos conversado bastante sobre pandemias. Vamos continuar falando nelas. Mas eu vou, nesse momento, inserir o termo vacina. Esse termo vem de uma palavra chamada vaccinia. Em 1796, houve um cientista chamado Edward Jenner que fez uma observação muito interessante. Eles estavam vivendo a, a, a varíola. Muitos tinham morrido com a varíola. A varíola é uma doença horrorosa que trazia pústulas, que depois viravam feridas sobre a pele. As pessoas morriam e era uma doença muito triste. E Edward Jenner percebeu que havia nas tetas das vacas uma espécie de uma doença que lembrava muito a varíola. O apelido daquela doença era varíola bovina. E ele começou a perceber que as ordenhadoras, as mulheres que tiravam leite da vaca, não havia uma incidência muito grande de varíola entre elas. Eram mulheres bonitas e não havia marcas. A varíola deixava muitas marcas no corpo, no rosto, e elas eram conhecidas pela sua beleza. Essas moças foram estudadas por Edward Jenner. Edward Jenner tirou um pouco do pus que havia nessas feridas que davam nas mãos das moças, essa varíola branda, igual a das tetas da vaca, e inoculou em uma pessoa viva seu próprio filho, uma criança. Depois de inocular aquela secreção, aquele pus na criança, a criança contraiu essa doença branda, essa varíola branda. Mas como ele ia provar que a vacina realmente era eficaz, que a criança estava realmente imune? Sabe o que ele fez? Ele pegou a própria varíola, o próprio agente da varíola, e inseriu na criança, infectou o próprio filho, acredita? E o que foi mais interessante é que o garoto não adoeceu. Ele estava imune. Estava descoberta, assim, a propriedade de imunização. O que é isso? É uma coisa interessante. Eles pegam um agente morto ou enfraquecido e colocam no corpo. O corpo produz anticorpos através das suas células de defesas. Nós já estudamos isso. Produz anticorpos. Vou falar de uma maneira bem simples, bem simples. Imagina que ele produzisse venenos químicos, produzido pelas células de defesas do corpo. Esse veneno químico vai tentar destruir o invasor, mas o invasor não é o invasor de verdade, o causador da varíola. As células de defesa do corpo vão multiplicando, e aí elas soltam esses venenos chamados anticorpos na corrente sanguínea, e esses venenos vão e tentam atacar esse invasor, que cá para nós não é um invasor de verdade. Mas quando o invasor de verdade chega, já está cheio de anticorpo na corrente sanguínea,
e ele é morto na mesma hora, o que significa que ele foi imunizado. Uma pessoa é imunizada quando o sistema imunológico produz uma reação para o vírus morto. E quando expostas ao vírus vivo, o organismo já sabe como reagir, livrando-se assim da doença. É isso que acontece. É muito interessante como o corpo reage à vacina. Esse foi um grande avanço na vida, na ciência, foi a descoberta da vacina. Agora, eu vou mostrar para vocês algumas pranchas para vocês entenderem como é a imunização, como acontece a vacina e como acontece a imunização. A sua tarefa é fazer um resumo dessas pranchas. Preste atenção. Prancha 1, prancha 2, prancha 3. Próxima. Próxima. Agora, você vai escrever no seu caderno e vai explicar o que é vacina e o que é imunização. Está fácil, muito fácil. E depois que a vacina foi descoberta, muita gente começou a sobreviver às doenças. E aqui no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa tão interessante. As pessoas se revoltaram quando a vacina se tornou obrigatória. A gente chamou esse evento de Revolta da Vacina. Ah, mas professor, todo mundo deveria gostar de tomar vacina. Mas muita gente tinha medo, porque achavam que quando tomassem a vacina, aí sim que ficariam doentes. Havia também quem dissesse que houve um certo excesso daqueles homens que aplicavam as vacinas. Mas essa história, quem vai contar para a gente é a professora Tati. Ela sabe tudo de Revolta da Vacina. Vai daí, Tati. Tudo bem com vocês? A revolta da vacina ocorre na cidade do Rio de Janeiro, em 1904. Vamos ver qual é o contexto dessa revolta? Gente, o que era o Rio de Janeiro no início do século? Ruas estreitas, cortiços superpovoados, lixo nas ruas e sem saneamento básico. Bem ruim, né? Tanto que o Rio de Janeiro ficou conhecido como cidade túmulo dos estrangeiros. Só para lembrar, o Rio de Janeiro era a capital da República. E para modernizar a capital da República, o então presidente Rodrigues Alves, em 1902, ele coloca em prática um amplo programa de reformas urbanas e sanitárias. E para isso, ele dá amplos poderes ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos, e ao diretor da saúde pública, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. E aí, Pereira Passos, ele vai colocar em prática uma política que ficou conhecida como bota abaixo, tá? Com o objetivo de modernizar o porto, alargar e higienizar as ruas do centro da cidade, ele faz uma série de demolições de cortiços com a expulsão dos seus moradores sem nenhuma indenização. Por outro lado, o Oswaldo Cruz, com o objetivo de combater a febre amarela e a peste bubônica, ele vai estabelecer medidas para controle e eliminação de mosquitos e ratos. Mas um objetivo maior de erradicar a varíola, ou seja, de exterminar a varíola, ele estabelece a vacinação obrigatória da população, inclusive com o uso de força policial,
no caso de resistência à vacinação. Esse é um grande motivo para a revolta da vacina. Mas por que a população vai se revoltar? Vamos lá? Eu posso elencar uma série de motivos. Primeiro, não houve, por parte do governo, uma preocupação de esclarecimento da população ou de campanhas, né, para se esclarecer a eficácia da vacina. Então, se duvidava da eficácia da vacina. E, além de tudo, o braço das mulheres, na época, era considerado uma parte íntima, né, e era um verdadeiro atentado ao pudor mostrar o braço, né, já que a vacina era aplicada no braço. E a própria violência de todo o processo, já que as brigadas sanitárias elas tinham um verdadeiro poder de polícia, ou seja, elas podiam entrar nas residências, vacinar as pessoas à força. Então, o Rio de Janeiro virou uma verdadeira praça de guerra. As pessoas contestaram essa vacinação obrigatória. E na semana entre 10 e 18 de novembro de 1904, os ajuntamentos militares esmagam a revolta. Porém, o governo recua, tornando a vacinação não mais obrigatória, e sim voluntária. É isso, pessoal. Beijo e até a próxima aula. Obrigado, Tati. Muito bom ouvir o seu olhar histórico sobre a revolta da vacina. Muito bom ver os vídeos e ver as imagens. Vocês entenderam que a revolta da vacina também teve uma implicação política. Hoje, a grande marca desse tempo está lá em Manguinhos, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. É o Instituto Oswaldo Cruz. Está vendo essa imagem? Essa imagem do castelo do Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a esse grande homem, esse homem que lutou pela saúde, esse homem que lutou pela vacinação. Que história legal! Que bom estudar sobre a revolta da vacina. Espero você para a próxima aula. Até lá! Tchau!